Olá, sejam bem-vindos. Nós somos a equipa técnica do Cria Poesia e estamos aqui hoje para vos anunciar os vencedores desta 6ª edição. O Cria Poesia, Encontro Juvenil do Atlântico, é um concurso de poesia e poesia visual destinado aos alunos das escolas de terceiro ciclo e secundário dos arquipélagos da Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias. A organização deste concurso é feita pela CRIAMAR, Instituição de Utilidade Pública, e concretiza a ideia do Dr. João Carlos Abreu, Presidente da Associação. Na presente edição estiveram a concurso cerca de 1.200 trabalhos de poesia e de poesia visual oriundos dos 4 arquipélagos da Macaronésia, o que muito nos honra porque foi o ano em que houve mais participações. Como todos sabemos, a cerimónia de entrega de prémios deste ano iria realizar-se nos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira, mas por devido à pandemia tal não foi possível. E por isso hoje estamos aqui para divulgar os premiados que vamos conhecer dentro de instantes. Festejar a poesia é festejar a alma. Este ano, infelizmente, por razões da pandemia, não pudemos ir aos Açores para realizar a cerimónia de encerramento do Cria Poesia. Porém, não posso deixar, neste momento, de exaltar esta iniciativa que, durante anos, a CRIAMAR tem levado a efeito. E tem levado a efeito para que os alunos compreendam o que significa a poesia na vida de cada um de nós. Para que os alunos tenham a certeza de que, com a poesia, as perspectivas da vida são completamente diferentes. Razão porque hoje venho agradecer publicamente ao Sr. Secretário dos Açores da Educação todo o apoio dado, ao Secretário Regional da Educação da Madeira, à Ministra da Educação de Cabo Verde, à Conselheira de Educação das Canárias, por esse apoio que tem permitido que estejamos todos aqui reunidos hoje a celebrar esta cerimónia virtual e que hoje teremos de render homenagem não só aos professores de todos estes arquipélagos da Macaronésia, mas também aos alunos participantes. Dizer-lhes que sem eles e sem uns e sem outros não haveria o Cria Poesia. Agradecer de um modo muito especial e com muito carinho aos meus colaboradores, que todos os anos têm se empenhado para levar a efeito esta grande iniciativa da cultura dos arquipélagos da Macaronésia. Agradecer ao Mecenas Grupo Sousa pela colaboração e todo o apoio dado, não só nas viagens, como também na alimentação e em outros aspectos inerentes ao Cria Poesia. Agradecer a todos aqueles que, direta e indiretamente, têm dado a sua colaboração para que se realize este acontecimento. E, por fim, dizer que no próximo ano, no ano 2021, vamos estar todos juntos para celebrar esta grande cerimónia que este ano foi interrompida pela pandemia. Desejo a todos as maiores felicidades e manifesto a todos a minha maior gratidão. Vamos então conhecer as menções honrosas atribuídas pelos júris de poesia e poesia visual desta 6ª edição do Cria Poesia, Encontro Juvenil do Atlântico, no que respeita à categoria de terceiro ciclo. Começamos com uma menção honrosa que distingue a categoria de poesia e o aluno Miguel Rosa, de 16 anos, da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, nos Açores. Passamos agora a uma nova menção honrosa de poesia visual que distingue a aluna Camila Terra, de 14 anos, da Escola Secundária Vitorino Nemésio, dos Açores. A próxima menção honrosa distingue o trabalho de poesia da aluna Daniela Paula, de 14 anos, da Escola Secundária do Porto Novo, de Cabo Verde, e o poema intitula-se Palavra. Segue-se uma menção honrosa de poesia visual que distingue a Ana Gomes, de 15 anos, da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, da Madeira.
Foi atribuída também uma menção honrosa ao trabalho de poesia da aluna Luana Lima, de 14 anos, da Escola Secundária Suzete Delgado, de Cabo Verde. O poema intitula-se Mas. Mais uma menção honrosa, desta feita para poesia visual, que distingue a aluna Letícia Martins, de 12 anos, da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Caniçal, da Madeira, com o poema visual intitulado Caos. Mais uma menção honrosa para a categoria da poesia, que distingue Yaneli Guerreiro, de 13 anos, da Escola Pérez Galdós, das Canárias. Foi também atribuída uma menção honrosa na categoria de poesia visual ao aluno João Andrade, de 13 anos, da Escola Básica e Secundária Gonçalves d'Arco, da Madeira. Terminamos a apresentação das menções honrosas com um trabalho de poesia do aluno Carlos González, de 13 anos, da Escola San Diego de Alcalá, das Canárias. Meus amigos escritores, donos das palavras, amantes do ritmo e da poesia, participantes da 6ª edição do Encontro Juvenil do Atlântico Cria Poesia. Ainda bem que estão aqui e ainda bem que eu estou aqui também convosco, apesar da distância. De facto, a poesia e a palavra têm esta capacidade poderosa de unir povos e de unir lugares, de unir corações e de unir mentes. Hoje, pelo poder da palavra, a Macarronésia não se reduz a ser uns meros blocos de terra dispersos pelo Atlântico, esquecidos, perdidos. Hoje, convosco e por causa de cada um de vocês, a Macarronésia está unida, coesa, e é a casa morada do verbo, é o berço do adjetivo, é o abraço estreito de cada substantivo. E nós, que amamos a palavra, bem sabemos o valor de cada uma destas classes. Os poetas têm essa capacidade inata de projetar a essência das palavras e de decorar o nosso universo, por vezes tão cinzento, principalmente neste momento que agora atravessamos e neste momento, nesta pandemia, que nos quis prender e nos quis amordaçar. Cada um de vós é um herói. É um herói por não ter medo da palavra. É um herói por ter a coragem suficiente de revelar o segredo de cada vocábulo. Nunca deixem de escrever. Não permitam que vos calem. O mundo é seguramente dos poetas. E por isso mesmo, eu não poderia deixar este momento, nem vos poderia abandonar sem ler um poema que muito estimo, de um escritor que muito admiro, Alexandre O'Neill. E ele revela o valor, o peso das palavras ditas e das palavras silenciadas. Convosco há palavras que nos beijam. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente, coloridas, entre palavras sem cor, esperadas e inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam aonde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte.
Assim são as palavras. Não deixem de escrever. Escritores fazem-nos falta. Fiquem bem. Um abraço desta Ilha Verde, aqui no meio do Oceano Atlântico. Vamos então conhecer agora as menções honrosas da categoria de secundário atribuídas pelos júris de Poesia e Poesia Visual. A primeira que vos apresentamos é uma menção honrosa da categoria de Poesia Visual e pertence à aluna Carla Terradas, de 15 anos, da Escola Pérez Galdós, do Arquipélago das Canárias. Foi atribuída uma menção honrosa ao trabalho de Poesia Visual do Miguel Morales, aluno de 16 anos da Escola Pérez Galdós, das Canárias, com o título Orgulho. Foi também atribuída uma menção honrosa ao trabalho poético da aluna Margarida Silveira, de 15 anos, da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, do Arquipélago dos Açores, com o título Já nos detestei. Segue-se mais uma menção honrosa de Poesia Visual para o aluno Félix Hernández, de 16 anos, da Escola Pérez Galdós, das Canárias. Mais uma menção honrosa de Poesia, desta feita para o aluno Marcelo Costa, de 16 anos, da Escola Secundária de Chão Bom, de Cabo Verde. Segue-se uma menção honrosa atribuída a um trabalho de Poesia Visual da aluna Augusta Henriques, de 18 anos, da Escola Secundária Francisco Franco, do Arquipélago da Madeira. Segue-se uma menção honrosa de Poesia para a aluna Victoria Jiménez, de 16 anos, do Colégio Santa Teresa de Jesus, das Canárias. Mais uma menção honrosa de Poesia Visual para o aluno Henrique Nunes, de 17 anos, da Escola Secundária Francisco Franco, Arquipélago da Madeira. Foi atribuída também uma menção honrosa ao trabalho de poesia da aluna Daniela Jardim, de 16 anos, da Escola Secundária Jaime Muniz, do Arquipélago da Madeira, com o título Interpelação. O júri atribuiu também uma menção honrosa ao trabalho de Poesia Visual da aluna Natasha Sampaio, de 16 anos, da Escola Secundária Francisco Franco, Arquipélago da Madeira, com o título A Floresta de Espanca. Um vírus impediu-nos de marcar presença no Arquipélago dos Açores para a realização da 6ª edição do Cria Poesia. Mas se fisicamente não foi possível unirmos as nossas ilhas, os nossos alunos e os nossos jovens, a criatividade e a imaginação não deixaram que a atual situação, causada pela pandemia de Covid-19, impedisse o surgimento de novas ideias e novas criações. A poesia possui esse condão de unir homens e mulheres, raças, religiões e povos através da manifestação artística de cada um e de todos, aglomerada de uma energia capaz de ultrapassar qualquer obstáculo. Esta distância forçada concedeu, certamente, mais poder artístico e criativo aos nossos alunos e permitiu dar voz à sua criatividade e imaginação e enriquecer a expressão poética e reforçar os laços culturais das nossas ilhas. Solicito, vivamente, a organização do Cria Poesia, Encontro Juvenil do Atlântico, que irá mais uma vez dar a conhecer a riqueza artística e criativa existente nos nossos arquipélagos. A pouco e pouco vamos nos aproximando do final da apresentação dos vencedores da 6ª edição do Cria Poesia, Encontro Juvenil do Atlântico. Vamos agora conhecer, então, os segundos prémios atribuídos aos trabalhos de poesia e poesia visual de terceiro ciclo e secundário. O segundo prémio de poesia de terceiro ciclo foi atribuído ao aluno Danilo Figueira, de 13 anos, da Escola Básica 123/PE do Porto da Cruz, Arquipélago da Madeira, com o poema Rajão.
O segundo prémio de Poesia Visual de terceiro ciclo foi atribuído à aluna Lara Barros, de 14 anos, da Escola Básica Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, do Arquipélago da Madeira, com o poema visual Angústia. O segundo prémio de Poesia secundário foi atribuído à aluna Joana Freitas, de 16 anos, do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, com o poema Clave de Stanway. Por fim, o segundo prémio de Poesia Visual secundário foi atribuído à aluna Adriana Caires, de 18 anos, da Escola Secundária Francisco Franco, da Madeira, com o poema visual intitulado Noite. Ao cabo de uma mão cheia de edições, a Cria Mar fez do Cria Poesia um verdadeiro encontro juvenil do Atlântico a unir as nossas ilhas, os Açores mais a norte, a Cabo Verde mais o sul, com a Madeira e as Canárias de permeio. Aliás, entre os agentes da nossa diferenciação ilhoa, avulta a omnipresença do oceano, isto é, do Atlântico, nas palavras de Vitorino Nemésio, a nossa única referência eterna e necessária. Unidos por este mesmo mar, os arquipélagos da Macaronésia clamam no presente pela maior aproximação que tiveram no passado. A primeira via consiste no intercâmbio cultural e no envolvimento dos jovens construtores do nosso futuro comum. Dotadas de uma enorme capacidade de transformação do mundo, a poesia e a juventude facultam essa oportunidade de agora darmos as mãos irmanados no respeito mútuo que promove o desenvolvimento. Vale por isso a pena celebrar a poesia, por ser uma arte remota, anterior à própria escrita, por ser também uma arte coletiva, um consórcio autêntico daqueles que escrevem com aqueles que leem. Por ser ainda uma arte eterna, que em contínuo suscita interpretações diferentes, até contraditórias, sem de todo se consumir. Isso, como alguém já disse, a poesia é ao mesmo tempo um esconderijo e um altifalante, razão assiste ao plano de intervenção da Cria Mar, que trata cada criança, cada adolescente e cada jovem como um ser único, respeitando a personalidade e como parte da humanidade, promovendo a globalização. Há um mês atrás, caso não tivéssemos sido vítimas desta pandemia de contornos quase bíblicos, a 6ª edição do Cria Poesia teria ocorrido na Ilha Terceira do arquipélago dos Açores. Uma vez volvida a epidemia, permanece o nosso convite, que estou seguro será cumprido pelos mandantes do futuro, independentemente das incidências e dos resultados dos próximos pleitos políticos, mesmo eleitorais.
E eis que chegou agora o momento de conhecermos os premiados com os primeiros lugares das categorias de Poesia e Poesia Visual de terceiro ciclo e secundário desta edição do Cria Poesia 2019-2020. Começamos então com o primeiro prémio da categoria de Poesia de terceiro ciclo, atribuído ao aluno Dácio Fernandes, de 15 anos, da Escola Básica e Secundária /PE da Calheta, Arquipélago da Madeira, com o trabalho Noite Fria. Segue-se o primeiro prémio de Poesia Visual, terceiro ciclo, atribuído ao aluno Lucas Câmara, de 14 anos, da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, do Arquipélago da Madeira. Segue-se o primeiro prémio de Poesia, de nível secundário, atribuído à Cátia Trujillo, de 18 anos, da Escola Garué do Arquipélago das Canárias, com o título Mi Consciência. Segue-se o primeiro prémio da categoria de Poesia Visual secundário. Foi atribuído ao João Gomes, aluno de 17 anos, da Escola Secundária Francisco Franco, do Arquipélago da Madeira, com o poema visual intitulado Palavras que nos enchem. Parabéns aos vencedores e gratos a todos aqueles que participaram, quer alunos como professores. Já sabem, contamos convosco para a 7ª edição. Até para o ano!
Yeah.